No domingo passado, a pastora Marinês ministrou sobre as aflições da vida, como nós encontramos força, consolo diante das aflições da vida. E nós vimos e entendemos na nossa prática, você que já viveu bastante, já entendeu que aflições fazem parte do nosso cotidiano. Que as aflições são enfrentadas por todos nós, todos, ricos e pobres, sábios e ignorantes, todos enfrentamos, independente da classe social, do poder econômico, independente da sua herança familiar, independente de qualquer coisa, todos enfrentamos aflições. E nós vimos que nós experimentamos na presença de Deus a força e o consolo que precisamos. Encontramos propósito até mesmo nas aflições da vida, e que as aflições se tornam instrumentos realmente até mesmo de bênção na vida daquele que anda com Deus. E essa é a diferença. Às vezes as pessoas dizem assim: puxa, mas se eu que sirvo a Deus enfrento aflições como aqueles que não servem a Deus, qual a diferença? A diferença é que você nunca enfrenta sozinho. A diferença é que você desfruta do consolo e da força de Deus. A diferença é que em Cristo, em Deus, você pode encontrar significado até mesmo nas aflições da vida. Essa é a grande diferença. Agora, eu tenho sido incomodado já há um tempo, mais de um mês, a tratar um assunto com os irmãos aqui, e eu quero realmente trazê-lo, porque algo que me aflige muito como cristão e como pastor, é o ver que muitas das nossas aflições, elas não fazem parte das contingências da vida. Ou seja, enfermidades todos nós passamos, nosso corpo não funciona perfeitamente, às vezes nós estragamos o nosso corpo, comemos demais, dormimos pouco, entre outras coisas que podemos fazer. Nós sabemos que nós podemos sofrer as influências da política, da economia, contingências da vida, erros de outras pessoas, ou erros nossos, e aí nós vivemos aflições. Mas há algo que sempre me toca muito, e especialmente, como já disse, no último mês, é o fato de nós enfrentarmos aflições, que são produtos dos nossos erros, são produtos dos nossos pecados. Uma coisa é eu e você enfrentarmos as aflições da vida. Gerar um filho gera aflição, criar um filho gera aflição, o coração, as preocupações. O casamento tem suas aflições, apesar de ser uma grande bênção. Viver a fé em Jesus tem as suas aflições, apesar de ser a vida mais abundante e poderosa que nós podemos viver. Agora, o problema é quando eu e você estamos enfrentando aflições que são produto das nossas escolhas erradas, dos nossos pecados. A Bíblia, na hamartia, no grego, significa errar o alvo, a palavra pecado, no grego, e significa que nós estamos errando o alvo de Deus para a nossa vida. Eu e você já sofremos situações de aflição por causa dos nossos próprios erros. Porque muitas vezes nos enganamos involuntariamente, inconscientemente, mas também porque erramos voluntariamente. Fizemos coisas que sabíamos que eram erradas para nós ou para as pessoas à nossa volta. Escolhemos aquilo que Deus havia dito já no nosso coração, ou imprimido na nossa consciência, falado conosco através da sua palavra, ou da comunhão da igreja, que nós não deveríamos ir por esse caminho. E eu vejo que a vida já tem bastante aflições, irmãos e amigos, que nós não precisaríamos acrescentar mais aflições à nossa vida. Mas como eu disse, nós passamos por aflições que são produto das nossas escolhas erradas. E a Bíblia nos ensina que há alguém que favorece isso. Alguém que foi criado por Deus para adorá-lo, para viver na presença de Deus e glorificá-lo como Deus, mas que escolheu se rebelar contra Deus. Um ser que foi criado como eu e você, mas que se tornou no diabo, que se tornou no inimigo das nossas almas, que se tornou um antagonista de Deus, em sua rebelião. E a Bíblia fala que essa criatura, eu estou destacando aqui criatura, porque muita gente pensa que o diabo tem força igual a Deus. Não, Deus é o Criador, é Deus. O diabo é uma mera criatura. Mas esse ser criado, ele se tornou no tentador. E eu queria convidar você a um texto que talvez você já tenha lido. Eu quero chamar você a ler o texto da tentação de Jesus nessa manhã, em Lucas capítulo 4. Lucas é o terceiro livro do Novo Testamento. E eu queria falar da tentação de Jesus e a nossa também. Da tentação de Jesus e a nossa também. Eu quero falar de tentação que muitas vezes, até mesmo como pastor avaliando, por muito tempo, acho que a gente não tem pregado sobre esse tema. Por muito tempo, talvez a gente não tenha falado
da questão do pecado. Pecado é errar o alvo, pecado é a quebra voluntária da lei conhecida de Deus para o nosso coração. E antes de pecarmos, nós somos tentados. Agora, é importante que você entenda que tentação não é pecado. Todos nós somos tentados. Eu creio que se eu perguntasse aqui, você foi tentado nessa semana a pecar contra Deus, contra você mesmo, contra alguém? Eu creio que todos nós levantaríamos a mão. Eu fui muito tentado. Creio que você foi tentado também. Porque nós estamos num mundo caído, num mundo onde impera o pecado. E a Bíblia diz que este mundo segue realmente as sugestões, as opiniões, os valores do diabo. Que esse mundo jaz no maligno, que esse mundo jaz em trevas. Então nós temos uma natureza pecaminosa dentro de nós, que é aguçada, é atiçada, melhor dizendo, pelo sopro do tentador. Ele tenta motivar a mim e a você a pecar. Ele tenta nos induzir ao erro. Por isso que tentação não é pecado, mas o alvo é nos levar a pecar. A tentação tenta nos levar a ferir a glória de Deus, a tomarmos as rédeas das nossas vidas nas mãos. A tentação tenta nos afastar de Deus, porque assim nós perdemos a serenidade, nós perdemos a sobriedade, nós fazemos mais escolhas erradas, nós perdemos a comunhão com Deus, nós perdemos a paz no coração. Uma coisa que você pode ter certeza no seu coração é que o pecado emburrece a gente. Quando nós estamos escolhendo voluntariamente o pecado, nós nos emburrecemos. Nós vamos fazer escolhas completamente sem rumo, sem bom senso, desnorteados pela cegueira do pecado, pela própria cobiça do nosso coração, que foi atiçada pela tentação do diabo. É interessante que a Bíblia revela que até Jesus, o Filho de Deus, foi tentado. Eu queria que você lesse comigo esse texto. Veja o relato bíblico. A Bíblia diz que Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto, onde durante 40 dias foi tentado pelo diabo. Não comeu nada durante esses dias, e ao fim deles teve fome. O diabo lhe disse: se você é o Filho de Deus, mande a esta pedra que se transforme em pão. Jesus respondeu: está escrito, nem só de pão viverá o homem. O diabo o levou a um lugar alto e mostrou-lhe num relance todos os reinos do mundo. Ele disse: eu lhe darei toda a autoridade sobre eles e todo o seu esplendor, porque me foram dados e posso dá-los a quem eu quiser. Então, se você me adorar, tudo será seu. Jesus respondeu: está escrito, adore o Senhor o seu Deus e só a Ele preste culto. O diabo o levou a Jerusalém, colocou-o na parte mais alta do templo e lhe disse: se você é filho de Deus, jogue-se daqui para baixo, pois está escrito, Ele dará ordens a seus anjos a seu respeito para lhe guardarem. Com as mãos eles o segurarão, para que você não tropece em alguma pedra. Jesus respondeu: dito está, não ponha à prova o Senhor seu Deus. Tendo terminado todas essas tentações, o diabo o deixou até ocasião oportuna. Observe aqui Jesus, o Filho de Deus, no poder do Espírito, é tentado pelo diabo. Muitas vezes eu e você achamos que porque estamos bem espiritualmente, nós não vamos ser tentados. Muitas vezes, nos períodos em que você está mais próximo de Deus, o diabo vai lhe tentar, exatamente para quebrar essa comunhão espiritual. Ele é tentador, ele vai procurar no momento que você se encontra fraco. A Bíblia diz que por 40 dias Jesus ficou sem comer, exatamente no momento do seu esgotamento físico e provavelmente emocional, porque o diabo tentou nesses 40 dias, tentando tirá-lo da sua missão de pagar o preço dos nossos pecados na cruz, como Redentor da humanidade. O diabo vem no momento de fraqueza e diz: transforma as pedras em pães. A palavra diabo significa maldizente, é aquele que lança uma pessoa contra outra. É por isso que quando eu e você falamos mal de outro, jogando uma pessoa contra outra, nós estamos agindo exatamente como o diabo, porque diabo é isso. Ele quer maldizer Deus para você, e quer maldizer você para Deus. Foi o que ele tentou fazer com Jó diante de Deus. Ele tenta maldizer, quebrar a relação, o bom relacionamento. Ele lança uma pessoa contra outra. A ideia é essa. Satanás, que é a palavra usada por Marcos no mesmo relato bíblico, significa adversário, acusador. Ele vem acusar você diante de Deus. Ele vem acusar a sua mente, o seu coração. Nós vemos Satanás aqui tentando Jesus. Claro que Jesus não foi tentado só nessa ocasião, em toda a parte da sua vida, mas essas são 3 tentações especiais. Sabe por quê? Porque Jesus é
o segundo Adão, é o cabeça da nova humanidade. O primeiro homem, o Adão, ele pecou lá no Éden. Ele caiu na tentação do diabo. Apesar de ter plenas condições para dizer não a Satanás. Ele ainda não estava num mundo caído. Agora Jesus está no mundo caído. E Jesus é tentado agora. Mas como cabeça dessa nova humanidade, ele vence Satanás. E é interessante que Adão, que representa a velha humanidade, rebelou-se contra uma única restrição de Deus, enquanto Jesus, o Filho de Deus, aceitou livremente todas elas. Ele se submeteu à vontade do Pai. Aqui eu acho muito interessante, eu poderia mencionar muitas coisas que talvez você já tenha ouvido nesse texto, que o diabo conhece a Bíblia, e ele usa a Bíblia aqui para fazer uma tentação para Jesus. Nós vemos aqui também uma coisa que é muito conhecida, ressaltada nesse texto, eu não sei se você notou na leitura, mas diz que o diabo deixou Jesus até a ocasião oportuna. Ele faz a mesma coisa. Quero relembrar você. Esses dias eu conversava com alguém que estava profundamente cansada fisicamente, trabalhando demais, estudando, pós-graduação. E aí, conversando com essa pessoa, eu estava vendo que na vida dela era iminente a queda num pecado específico. E eu estava falando a essa pessoa, você está correndo um risco tremendo, e você não está notando que o seu esgotamento físico e emocional, nas situações que você está vivendo, estão colocando você numa situação completamente suscetível a pecar contra Deus e destruir a sua vida. Você não está percebendo isso. Talvez você esteja aqui nessa manhã cansado, e você não está se dando conta que você está cansado fisicamente, mas que você pode ser uma presa espiritual. Você não está se dando conta que você está cansado emocionalmente, estressado, angustiado, e que você está sendo uma presa espiritual para Satanás, porque ele sabe exatamente como chegar em nossos momentos de fraqueza. O diabo também, ainda que você diga não hoje, se você deixar qualquer espaço, qualquer percepção, ele vai voltar. O diabo tem uma qualidade muito grande, ele é perseverante. Ele é um camarada que não desiste. E ele tem usado o seu tempo justamente para destruir a vida das pessoas, para destruir o relacionamento das pessoas com Deus. É por isso que no texto nós vemos que ele tentou Jesus e quando vencido, ele ia voltar. Ele ia aguardar um momento oportuno para retornar a tentar Jesus. Nós poderíamos mencionar muitos outros momentos em que Jesus realmente foi muito tentado. E como mencionado no domingo passado, quando ele estava na cruz, em que as pessoas chegavam e diziam, se você é mesmo filho de Deus, desce da cruz. Salva você mesmo e salva, até o ladrão da cruz falou, e salva a gente também. Você pode imaginar essa tentação, você ter poder para fazer isso, todo o poder para fazer isso, mas escolher não fazer, porque você sabe que através da renúncia do seu próprio sacrifício, é que você iria cumprir a vontade do Pai e realmente salvar a humanidade. Quantas tentações Jesus passou? Eu quero mencionar nessa tentação especial de Jesus, que representa aqui um período de vida espiritual, de poder espiritual, de renúncia espiritual, de consagração espiritual, antes do seu ministério público começar. Eu queria mencionar aqui 3 tentações de Jesus. A primeira delas é a tentação do ser. A tentação de Jesus é a nossa também, a tentação do ser. Eu já mencionei aqui algumas semanas atrás sobre a questão da identidade. Se você olhar o capítulo 3, no final do capítulo 3, Jesus é batizado e ele escuta uma voz do céu dizendo, você é meu filho amado em quem eu me comprazo, em quem eu tenho prazer, em quem eu me agrado. Você é meu filho amado. Agora, se você observa exatamente no verso 3, o diabo chega e questiona, se você é o filho de Deus, mande essa pedra que se transforme em pão. Observe aqui que exatamente aquilo que Jesus é em relação à sua identidade, aquilo que o Pai havia dito é que Satanás vem questionar. Deus acabara de declarar que ele era o filho amado, que lhe agradava. Mas o diabo vem jogar dúvidas a respeito da palavra de Deus, do Pai, a respeito do seu filho. Satanás, ele vem fazer a mesma coisa comigo, com você. Ele vem colocar dúvida no seu coração. Ele vem colocar dúvidas sobre a palavra de Deus a seu respeito. A Bíblia diz, se você recebeu Jesus no seu coração, você se tornou filho e filha de Deus. Nada pode te separar do amor de Deus. Mas Satanás vem jogar dúvida. Se você é filho de Deus, e aí nós poderíamos enumerar tantas situações. Se você é filho de Deus, por que você está passando por essa luta? Se você é filho de Deus, por que você ficou com essa enfermidade? Se você é filho de Deus, por que as pessoas não te respeitam, não te compreendem, não te apoiam? Se você é filho de Deus, por que você se sente sozinho? Se você é filho de Deus, por que você vê Deus respondendo à oração dos outros, mas não a sua?
Deus tem prediletos. Deus esqueceu você no final da fila. Da filha não, meu Deus. Da fila. Se você é filho de Deus, por que isso, por que aquilo? Satanás, ele quer gerar dúvidas sobre a sua identidade e sobre o caráter do Pai. Ele quer fazer você duvidar do caráter do Pai. Como ele fez lá no Jardim do Éden. Vocês vão comer do fruto? Não, vocês não vão morrer. Deus havia dito claramente para Adão e Eva, vocês vão morrer no dia que vocês comerem do fruto da árvore da vida. Não, vocês não vão. Ou seja, a palavra de Deus não vale. O caráter de Deus não é fiel. E ele mexe com aquilo que é no mais íntimo, que é o nosso ser, quem nós somos. Ele veio atacar Jesus exatamente no âmago daquele que ele era, como eu disse, já no seu momento de fraqueza, de esgotamento físico, emocional, com até 40 dias sendo tentado, e o diabo vem tentar exatamente na questão da identidade de Jesus. E o que o diabo faz? O diabo faz com que Jesus pegue um apelo legítimo, um desejo natural que é fome. Há algo errado em se alimentar? Não. Há algo errado em ter fome? Não. Mas o diabo pega um desejo legítimo, uma coisa legítima, e quer que a gente, atenda essa necessidade legítima de forma ilícita, de forma pecaminosa. Ele joga com a identidade de Jesus, que é uma questão profunda no ser de Jesus, como é no meu coração e no seu coração, e depois ele quer que a gente afirme quem nós somos, através de atender necessidades que nós temos de forma ilícita, de forma pecaminosa. Comer não é pecado. O que estava sendo pecado aqui é Jesus cair na tentação do diabo de tentar provar quem ele era ao pecar, ao não confiar na palavra de Deus, ao duvidar daquilo que o Pai havia dito a seu respeito. Da mesma forma, irmãos, eu e você recebemos a visita do diabo não com tridente, vermelho, nem com rabo com ponta de flecha aparecendo para você, mas nós recebemos essa mesma sugestão do diabo: prove quem você é. Prova quem você é. E às vezes ele quer usar coisas lícitas. Não é errado comer, mas você pode, para adquirir comida, fazer coisas ilícitas e pecaminosas. Para provar quem você é para a sua família, você pode meter os pés pelas mãos e ferir pessoas e fazer coisas erradas. O diabo pode vir com uma sugestão para você provar quem é você para a galera, né? Então você vai fazer coisas erradas para provar o seu valor para as pessoas, para provar para você mesmo quem você é. Você pode ser chamado, você pode ser convidado, motivado pelo diabo a tomar, como eu disse, as rédeas nas suas mãos e fazer as coisas do seu jeito, em algo que Deus já disse: não coloque a mão nisso, não faça dessa forma, isso não é para você. Há alguns meses eu li uma história muito interessante que me vem à mente, de um menino australiano. Ele estava bebendo com os amigos, e os amigos viram uma lesma passar no chão, e os amigos desafiaram ele a engolir aquela lesma, e como ele estava chapado, tomado umas, e ele queria provar, então o pessoal fez uma brincadeira com ele: não, vamos ver se você tem coragem. E ele pegou aquela lesma e ele engoliu aquela lesma. Ele ficou meses definhando numa cama, porque havia, eu não lembro agora se era uma bactéria, havia algo naquela lesma, que ele foi definhando, até que ele morreu em poucos meses, uma morte horrível, horrível. Os amigos ficaram completamente consternados, com culpa, foi uma comoção, Você deve ter visto essa notícia, uma comoção que um jovem tão saudável, morreu por fazer uma besteira, simplesmente porque ele estava desafiado a provar quem ele era. Quantos de nós aqui já não entramos numa briga, simplesmente para provar quem a gente é? Você lembra que toda a sala de aula tinha um diabo? Você tinha diabo na tua sala? Minha sala de aula sempre tinha um diabo. Era aquele cara que chegava e falava assim: eu não deixava. Eu não deixava, cara. Não, cospe aqui. Vamos lá. Sempre tem um diabo para fazer a gente brigar. Sempre tem um diabo para fazer a gente brigar. Eu lembro que uma das brigas que eu entrei, tinha um cara batendo no meu amigo, e eu fui só, mexendo com o meu amigo. Ele era mais pesadinho, ele começou a tirar sarro do meu amigo, e eu era bem magrelinho, então eu fui tentar meio, Aí ele começou a invocar comigo, e aí tinha um diabo do lado, que era um amigo maior,
que ao invés de ajudar a gente a reconciliar e parar por aí, ele falou, eu não deixava. Quando ele falou eu não deixava, mexeu algo dentro de mim, eu fui tentar não deixar, irmão, mas eu levei tanto bufete aquele dia, apanhei tanto aquele dia, meus irmãos, era melhor eu ter deixado. Era melhor eu ter deixado. O que acontece é que essa coisa assim, eu não deixava. Quantas vezes, irmão, nós estamos caindo na tentação de tentar provar quem nós somos. Por quê? Porque nós não estamos firmados, seguros da nossa identidade. Eu tenho visto gente ficar endividada, porque tem que usar o iPhone 9 para provar quem ele é. Porque você tem que estar com um carro melhor do que as pessoas. Você tem ficado endividado, tem pecado contra Deus e não consagrar seu dízimo e sua oferta, que Deus diz sobre isso? Tem sido mesquinho em outras coisas? Porque o que mais importa para você é provar para as pessoas que você tem sucesso, que você tem nível social, que você pode. Quantas pessoas eu e você vemos fazer isso? Quantos homens na meia idade, mais ou menos na idade que eu estou, que querem provar a si mesmos que ainda são capazes de fazer uma mulher se apaixonar por eles? Quantos homens que chegam na meia-idade, que não estão certos da sua identidade, quem são, e que ouvem o sussurro de Satanás dizendo assim, prova que você ainda é um garanhão, que você é um gatão, que você ainda é um cara que ainda, entendeu? Faz uma mulher sussurrar. Quantos aqui, homens aqui nessa manhã não estão sendo tentados a isso? De que você quer provar ainda que você pode, que você ainda é um cara legal, que você é um cara boa pinta. E por isso Satanás sussurra o teu ouvido para você ouvir aquele flerte, ou para você entrar em contato com aquela pessoa que deixou um número, ou para você fazer uma proposta para aquela colega de trabalho, para aquela vizinha, ou sei lá quem. Quantas mulheres estão aqui, que não estão seguras de quem são, e que você está tentada a fazer coisas, exatamente para provar que você ainda é uma mulher atraente, é ainda uma mulher que conquista outras pessoas, conquista os homens. Quantas? Quantas mulheres? Quantas vezes nós, pastores, estamos atendendo situações de pessoas que não estão seguras de quem são, e que o diabo, da mesma forma que chega a Jesus dizendo assim, cara, se você é filho de Deus, faz isso aqui, ó. É tão simples, você pode fazer isso, é legítimo, você pode comer, você tem poder para transformar pedras em pães. Irmãos, Jesus tinha poder para resolver a fome da humanidade. Jesus tinha poder para transformar. Pedra é o que não faltava lá naquela região, e não falta até hoje. Jesus podia fazer isso? Podia, era lícito, podia, Ele é Deus. Mas Ele não cai na sugestão do diabo. Quantos de nós estamos caindo na sugestão do tentador, esquecendo quem nós somos perante Deus, esquecendo que o nosso valor está diante de Deus, querendo provar os nossos valores às pessoas. Eu tenho visto gente entrar em negócio desonesto, porque vai ganhar dinheiro. Puxa vida, vai ganhar dinheiro, mas vai vender a alma para o diabo. Vai ganhar dinheiro, mas a questão não é nem financeira. Não é ainda a tentação do ter, é a tentação do ser, é que eu quero reforçar a minha identidade. Eu quero afirmar para as pessoas quem eu sou. Quantas pessoas estão sucumbindo a essa tentação? O diabo convida você a atender desejos naturais de forma pecaminosa. Quero dizer para você aqui sobre a nossa sexualidade. O sexo é algo que Deus nos deu. Deus criou o sexo. Ele criou o prazer sexual. Mas qual é a tentação da maioria de nós que estamos aqui? É atender uma necessidade ilícita de um jeito ilícito. É atender uma necessidade do nosso físico de uma forma ilícita e pecaminosa. Isso é tão triste. É tão triste. O diabo é um tentador. Ele é um miserável, perseverante. E vai sussurrar a você, para você fazer coisas na sua vida sexual, nos seus relacionamentos, no seu trabalho, na sua vida profissional. Ele vai mexer lá no âmago, muitas vezes você não vai perceber isso, mas ele vai mexer lá no âmago do teu coração, querendo que você prove o seu valor, querendo que você prove quem você é para as pessoas ou para si mesmo, querendo que você prove de forma desmedida,
fora da vontade de Deus para a sua vida, que você se envolva em coisas ilícitas, erradas, que você vai plantar e vai semear consequências desastrosas, querendo que você plante uma semente errada no seu coração, para que você sofra consequências que vão te afastar dele, das pessoas ou até de você mesmo. A proposta do diabo nunca é boa, irmãos. A proposta do diabo sempre vai gerar morte. Nunca ouça Satanás, nunca ouça o diabo. Há muitos anos havia um pastor que veio conversar comigo dizendo que às vezes a gente tinha que ouvir o diabo sim, que o diabo falava umas coisas certas. Falava como? Se a Bíblia diz que ele é o pai da mentira, e se o propósito dele é destruir as pessoas, é afastar as pessoas de Deus, como é que você vai ouvir o diabo? A nossa falta de discernimento é que às vezes o diabo vem a voz dentro do nosso próprio coração. Às vezes o diabo é uma voz dentro do seu círculo de relacionamentos. Às vezes o diabo é algo que você está lendo, é algo que você está vendo, que leva você a se comparar com outras pessoas, a se sentir diminuído, a não se dar o verdadeiro valor, o valor que Deus deu por você na cruz do Calvário quando morreu por você. E aí nós caímos na tentação do ser. Adolescentes e jovens que se entregam sexualmente a qualquer pessoa, se entregam sexualmente, entregando aquilo que é sagrado, a sua sexualidade, e fazem isso para mostrar o seu valor, se desvalorizam no engano, na ilusão de mostrar que são de valor, que devem ser aceitos pelo grupo, pela sociedade. Pessoas que agem desonestamente para conseguir um determinado padrão social, casais que se envolvem em casos extraconjugais, tentando provar que ainda são atraentes e bonitos, pessoas que tentam afirmar as suas vidas vivendo mentiras, constroem uma máscara, começam a representar algo para as pessoas, como isso é sofrido. Pessoas que tentam se autoafirmar através de suas realizações profissionais, trabalham demais, trabalham fora do propósito de Deus. O trabalho é realmente digno, é digno de valor. Deus valoriza o trabalho, mas nunca um trabalho que te afasta dele, nunca um trabalho que te afasta do teu cônjuge, que te afasta dos seus filhos, nunca um trabalho que você vende a alma, nunca. As raízes das tentações do diabo é sempre nos levar a estabelecer a nossa identidade em qualquer coisa fora de Deus em Cristo. E a principal entre elas, irmãos, é que a gente prove o nosso valor por meio das nossas realizações, por meio daquilo que a gente está fazendo, tentando provar quem nós somos. Quando Jesus se recusa a tentar provar quem Ele era, Ele resolve o assunto uma vez por todas. É como se Jesus aqui, Ele responde com a palavra, porque a palavra é um instrumento poderoso para resistirmos à tentação. Jesus dá um murro bem no queixo de Satanás e diz assim: rapaz, não é só de pão que a gente vive, não. Não é para satisfazer as nossas necessidades básicas que a gente vive. Nossas necessidades mais profundas são supridas em Deus. A gente não vive só para atender as nossas paixões carnais, os nossos desejos. Não, a gente não vive por aquilo que a gente sente. A gente vive pela palavra de Deus. E Ele dá um murro bem no queixo do diabo. O diabo sai para trás. Porque é isso que Ele faz. Porque Jesus se apega à palavra e recusa de uma vez por todas provar quem Ele é, usando o seu poder em benefício próprio. Você pode ler os 4 evangelhos, e em nenhum momento você vai ver Jesus usando o poder dele, como Filho de Deus, em benefício próprio. Nenhum momento. Ele usou o seu poder sempre para abençoar as pessoas. Para abençoar as pessoas. Essa é a tentação da carne. É você atender os seus apetites, o que você deseja, e nós estamos numa geração hedonista, faça o que você quer, aquilo que você deseja é lícito, não importa se você vai ferir as pessoas, destruir a tua vida, busque o que você quer. E Satanás vem aguçar isso linkando com a questão da sua identidade, para que você prove, através de coisas que são pecaminosas, ilícitas, que vão trazer aflições ao seu coração, quem você é. A segunda tentação é a tentação do ter. Essa é tão visível para nós, né, irmãos, que eu vou usar bem pouquinho tempo para falar dela. Mas o diabo vem e faz isso com Jesus. O verso 5 diz que o diabo levou a um lugar alto e mostrou-lhe num relance todos os reinos do mundo. A tentação do ter sempre está ligada à questão do ver. Ele mostra para Jesus os reinos do mundo num relance. Porque o problema que eu e você também temos é que nós olhamos as coisas. Nós estamos assim muitas vezes, irmãos, num ambiente tão competitivo e de tanta comparação. Às vezes você está satisfeito com o seu carrinho,
e logo que você para no sinaleiro, tem um carrinho um pouquinho melhor do que o teu. E Satanás fala, puxa, você já trabalha há 25 anos, será que não é hora de você ter, olha, um carro como esse? A comparação. Muitas vezes nós não temos nenhum problema na questão material, até que o nosso cunhado compra um carro novo. Você estava tranquilo. Você não tem nenhum problema com a tua cozinha, até que você vai na casa da sua irmã e veja a cozinha nova que ela ganhou. Porque muitas vezes a questão que lida com a gente é comparação. Os adolescentes, os jovens e nós adultos não temos nenhum problema com o nosso celularzinho xing-ling que está funcionando, até que alguém mostre para você o último celular da moda. E aí você fala, puxa vida. O diabo ele vem e mostra, porque ele aguça pelos olhos. E ele chega para Jesus, o Filho de Deus, o Senhor do Universo que criou todas as coisas, olha a petulância de Satanás. O bicho é muito burro. Ele diz, eu lhe darei toda a autoridade sobre eles e todo o seu esplendor, porque me foram dados e posso dá-los a quem eu quiser. Lembra que este mundo jaz no maligno. Os reinos deste mundo estão no poder de Satanás, é o poder das trevas. E aí ele diz assim, então, se você me adorar, tudo será seu. Olha a petulância do gabiroto, diante de Jesus. Ele chega para Jesus e diz assim, se você me adorar, se você se prostrar diante de mim, tudo será seu. E Jesus, mais uma vez com a palavra, agora ele dá bem na boca do estômago de Satanás, pá! Está escrito, adore o Senhor, o seu Deus, e só a Ele servirá, só a Ele você dá culto, é só ao Senhor. A grande questão aqui agora é do ter, o desejo do poder, o desejo de ser igual a Deus. Jesus renunciou à sua glória nos céus, agora ele é 100% homem, 100%, ele enfrenta a tentação da mesma forma que eu e você estamos enfrentando. E aí, o diabo vem realmente tentá-lo com a sede do poder. Mas a grande astúcia de Satanás aqui é o seguinte, é que Satanás está oferecendo o poder a Jesus, sem que ele precise passar pela cruz, pela renúncia, pelo caminho de sacrifício. Ele está oferecendo aqui um atalho a Jesus, que é o que ele oferece a mim e a você. Ele quer oferecer que eu e você tenhamos mais coisas, e que a gente tenha em menos tempo, ou com menos esforço, ou com menos sacrifício. Ele quer que eu e você conquistemos as coisas, mas por um atalho, e não dentro do propósito de Deus e da vontade de Deus. Eu sempre digo que o dinheiro não é problema, irmãos, né? Mas também não é solução muitas vezes não. Mas que o dinheiro não é o problema, é o nosso coração na forma que usamos. O dinheiro é um ótimo empregado, mas é um péssimo patrão. Você pode até ter dinheiro, mas o dinheiro não pode ter você. Mas a questão é que o dinheiro está ligado a poder, a poder. E é essa a questão aqui. E muitas vezes para eu ter poder, eu sou convidado então a atalhar o caminho. É um negócio que você vai mentir numa nota fiscal, é um negócio que você vai mentir numa venda, porque você precisa atingir a meta da sua empresa. Você usa um caminho. Não, se eu for fiel a Deus aqui, se eu for falar a verdade, eu não vou vender nunca. Esse é o sussurro do diabo para você. Se eu for fiel aqui nessa questão da minha empresa, eu nunca vou crescer. O diabo ele vem aflorar as coisas, ele vem gerar ambição, ele faz aflorar os ciúmes, a inveja dentro de nós. Ele tenta mostrar os reinos desse mundo para Jesus. Jesus ele tem todo o poder nos céus e na terra, mas é a tentativa de Satanás. Claro, Jesus, como Filho de Deus, certo da sua identidade como Filho de Deus, do seu relacionamento com o Pai, não iria se deslumbrar com os reinos deste mundo. Agora, Satanás conhecia. A palavra de Deus diz que Jesus iria herdar o trono de Davi e que o seu governo jamais teria fim. Isaías capítulo 9. A palavra de Deus diz em Apocalipse que todos os reinos do mundo são seus, seriam seus, em Apocalipse capítulo 11, verso 15. Mas como eu disse, Satanás quer atalhar o caminho, quer oferecer uma alternativa sem custo, sem preço. E aí está o nosso problema, irmãos e amigos. Nós queremos realizar os nossos sonhos, sem muito custo, sem preço. Nós queremos ter bons casamentos, sem custo. Nós queremos ter filhos educados, que cresçam, que sejam homens e mulheres de fé, sem um custo. Nós queremos aproveitar os caminhos
alternativas que Satanás coloca diante da gente, aguçados pelo nosso próprio coração, e pegar esses atalhos, e vender a nossa integridade, abrir uma fissura no muro do nosso caráter, no dique, para que outras coisas entrem. Eu e você somos tentados a pegar exatamente a proposta de Satanás, e assim ele nos bombardeia o tempo todo. Se você prostrado me adorar, tudo será seu. A resposta de Jesus é clara: somente ao Senhor você adora. A gente não adora o dinheiro, a gente não adora a posição social, a gente não adora o carro, a gente não adora a casa, a gente não adora o celular, a gente não adora a profissão, a gente não adora nem mesmo a família, nem o cônjuge, nem os filhos. A gente adora a Deus. Nenhuma dessas coisas podem estar em primeiro lugar na nossa vida. Nós adoramos a Deus e só a Ele damos culto, só a Ele servimos. E observe que a resposta de Jesus é muito clara: nós adoramos a Deus e depois damos o nosso culto. Outra tradução é servimos. Adorar a Deus vem antes de servir. Adorar a Deus vem antes de trabalhar para Ele. Adorar a Deus vem antes de nos envolvermos no trabalho dEle. E eu sei que alguns já pensam assim: é por isso que eu não trabalho, pastor, porque antes a gente tem que adorar. Mas não é isso. Aqui Jesus está falando que você adora, e aí você trabalha. Você adora, e aí você serve de coração. Que o relacionamento, reconhecendo que Ele é Deus na sua vida, que você tem devoção no coração e calor na alma para adorá-lo, isso vem primeiro. E aí você serve a Ele com alegria. Ele tem que estar em primeiro lugar. Mas a tentação de Satanás é muito clara. Ele quer que você tenha poder. Ele quer que você conquiste coisas. Ele quer que você tenha coisas na sua mão para que Deus não esteja no primeiro lugar, não seja o centro da sua vida. Eu poderia aqui mencionar tantas coisas que podem estar acontecendo com você, que são atalhos, 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 que vão dar uma falsa segurança a você, que vão gerar em você um senso de pertencimento, de que agora você encontrou realmente a saída para a sua vida, que você tem poder para enfrentar as coisas, mas isso é o preço do seu relacionamento com Deus. É por isso que o apóstolo Paulo também lhe diz que aqueles que querem ficar ricos caem em tentação e em laço, em muitas concupiscências loucas e nocivas, que submergem os homens à ruína e perdição. E Paulo também diz que o amor ao dinheiro é a fonte de todos os males. É interessante, C.S. Lewis ele diz assim: a única forma de você lidar com essa tentação do ter, é que você constantemente confie em Deus tudo que você tem nas mãos, e reconheça que tudo provém dEle, e que por isso você contribua regular e sacrificialmente, que você seja generoso com as pessoas, generoso no reino de Deus. Paulo escreve sobre isso em 1 Timóteo 6, aos ricos que não sejam altivos, não ponham esperança na incerteza das riquezas, mas que sejam abundantemente generosos, prontos a repartir. C.S. Lewis ele disse assim: se a nossa caridade não nos incomoda nem nos atrapalha, é porque ela é pequena demais. Deveria ter coisas que nós não fazemos, ainda que gostaríamos de fazer, porque nós estamos sendo generosos em abençoar outras pessoas. O tempo todo eu e você estamos numa geração consumista, uma geração que valoriza não o que nós somos, mas aquilo que temos. E o diabo deve estar sussurrando nos seus ouvidos muitas alternativas de você conquistar os seus sonhos e conquistar as coisas que você quer de forma errada. E aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. A última tentação é a tentação do fazer. O diabo levou Jesus a Jerusalém. Tentação do fazer. Colocou na parte mais alta do templo e lhe disse: você é filho de Deus, jogue-se daqui para baixo, pois está escrito, Ele dará ordens a seus anjos a seu respeito para lhe guardarem. Com as mãos eles o segurarão para que você não tropece em alguma pedra. E Jesus respondeu: dito está, não ponha à prova o Senhor o seu Deus. O diabo usa a palavra de Deus, de que Deus guarda os seus, acampa os teus anjos ao redor, protege de que tropecem. O diabo usa a palavra para tentar Jesus. Muitas vezes o diabo vai usar até a própria Bíblia para tentar você, para iludir você, para motivar você ao pecado. Essa é a tentação do fazer. Por quê? Porque ele sugere que Jesus faça algo mirabolante, algo cinematográfico. Sobe no pináculo do templo, na parte mais alta do templo. Todo mundo vai ver você lá em cima. E aí você pula, e aí os anjos vão te pegar. Você já imaginou isso? Isso é maior do que qualquer
coisa que o Steven Spielberg já tenha pensado. Rapaz, você vai pular de lá, e aí vai ser demais, porque os líderes religiosos, toda a população de Jerusalém vai ver você. Todo mundo vai ver. Você vai fazer algo marcante. Você vai fazer algo inesquecível, e todo mundo vai reconhecer que você é filho de Deus. Porque se você notou mais uma vez, Satanás chega para Jesus e diz: se você é filho de Deus, faça alguma coisa que mostre que você é filho. Agora a tentação do fazer, faça alguma coisa. Prove agora para todo mundo que você é filho, ao fazer algo espetacular. Você sabe que Jesus foi pedido muitas vezes que ele operasse sinais, maravilhas. Não, nós queremos ver se o Senhor é filho de Deus. Jesus nunca fez sinal para quem pediu. Ele fez muitos milagres, sinais maravilhosos, mas nunca fez para quem pediu. Porque quem pede é porque nunca tem fé de verdade. Jesus, ele não cai nessa tentação. E ao contrário, Jesus, com a palavra de Deus, diz: não põe o Senhor, seu Deus, à prova. E dá o último soco. Agora, final, bem no queixo de Satanás, ele cai para trás e não levanta mais. Até em outro momento. Mas ali, ele não levantou mais. Ele não teve mais nenhuma ousadia, não teve petulância, não teve força para tentar Jesus. Porque Jesus responde que a gente não tenta Deus. A gente não põe à prova Deus. Preste atenção no que Jesus está dizendo aqui. A gente não controla Deus. A gente não usa Deus. A gente serve. A tentação de hoje de muitos de nós é a gente usar Deus ao invés de servi-lo. A nossa tentação é orar a Deus, é vir para um culto, é clamar, talvez até contribuir, servir no ministério de tal forma que a gente manipule Deus, para que Deus faça o que a gente quer. Satanás, ele é muito sutil na sua tentação. Faz uma coisa espetacular e assim Deus vai ter que te segurar. Ou também, você vai morrer, você vai se suicidar. Mas ele é sutil na proposta de Jesus. Faz alguma coisa. E aí você vai forçar Deus a acompanhar você. Você vai forçar Deus a acompanhar você. Eu me lembro de um pastor ignorante, que certa vez aconselhou os pais a deixarem de dar o remédio de diabetes para o seu filho, porque eles não tinham fé o suficiente para crer na cura, no milagre na vida do filho. Não, deixa de dar remédio. Vocês não têm fé? Se vocês têm fé em Deus, vocês vão parar de dar remédio para o seu filho. E eles pararam de dar remédio para o filho morreu. Ou seja, haja de uma forma em que você vai provar Deus, que você vai fazer Deus fazer o que você quer, e Deus vai honrar você. Mas Deus não entra nessa jogada. Deus não tem que defender o seu nome. Não, Deus não vai entrar nessa jogada. Alguns de nós, às vezes, caímos nessa tentação. Eu sempre digo assim: você foi curado por Jesus? Vá ao médico, os exames vão mostrar que você foi curado. Você pode parar de tomar remédio? Pode, porque o exame está mostrando que você foi curado. Quando Jesus faz um milagre, é claro, irmão, aparece em tudo que é exame, aparece qualquer radiografia, ressonância, qualquer exame que tiver. O milagre que Jesus faz na tua vida, ele é absoluto. Agora, nunca jogue com Deus. Você ouve aí nos programas de rádio e televisão: não, declare, faz a prova com Deus. Não, nós não precisamos fazer isso. Nós sabemos quem nós somos, nós sabemos quem é Deus, nós sabemos o nosso valor para Ele. Nós confiamos no seu caráter e na sua fidelidade. E por isso, nós não precisamos cair na tentação agora do fazer coisas mirabolantes, para fazer com que Deus trabalhe por nós. Nós não precisamos cair na tentação sutil de Satanás, de usar coisas até espirituais, para nos afastar de Deus e da nossa dependência e confiança em Deus. No fundo, essa terceira e última tentação é exatamente isso. Jesus faz algo mirabolante, mostra o seu poder, mostra quem você é como filho de Deus, ao mesmo tempo força Deus a servir você, força Deus a fazer o que você quer, força Deus a trabalhar em seu favor. Quero dizer para você que está aqui nessa manhã, nós não precisamos fazer Deus trabalhar por nós. A Bíblia já diz, em Isaías 64, que não há um outro Deus como o nosso, que trabalha por aqueles que nele esperam. Nós não precisamos usar Deus. Deus tem o melhor para nós. Quando eu e você andamos com Deus, adoramos e o servimos de coração, Ele vai trabalhar na nossa vida e nas circunstâncias, de tal forma que o seu propósito se cumpra plenamente. Jesus, ele não caiu na tentação do ser, de mostrar a sua identidade através de atender um pedido, uma necessidade ilícita. Ele não caiu na tentação do ter, para ter poder.
Ele não caiu na tentação do fazer e tentar forçar Deus a acompanhá-lo, de colocar o carro na frente dos bois, de tomar as rédeas. Ele não caiu nessa tentação. Não, ele não caiu. Ele não caiu. Como eu e você também não precisamos cair. Eu e você não precisamos cair. O alvo do tentador é nos levar, sim, sobretudo, a desobedecer a Deus e a desconfiar do seu caráter e da sua palavra a nosso respeito. Eu quero dizer para você que nós vencemos sim a nossa batalha contra o inimigo, mas nós não vencemos por nosso esforço próprio, nós não vencemos por nossa determinação, nós vencemos quando estamos seguros de quem somos, através de Cristo, diante do Pai, de que nós somos filhos e filhas de Deus. E quando então nós usamos a sua palavra, que é a verdade, passa-se a erva, cai-se a flor, mas a palavra de Deus permanece para sempre. A sua palavra realmente é o fundamento das nossas vidas. Eu estava conversando com a minha esposa, ouvindo 2 histórias de viúvas, mulheres que tinham maridos crentes, mulheres que eram crentes, que serviam a Deus por muitos anos, mas que ficaram viúvas nos últimos anos. Elas não são do nosso círculo de relacionamento, você não precisa ficar pensando quem é, não são da igreja aqui. Mas 2 mulheres que ficaram viúvas recentemente, que depois de servirem a Deus por anos, depois que ficaram viúvas, enlouqueceram, abandonaram filhos, quebraram princípios para se envolverem com homens, para atender necessidades das suas vidas de forma ilícita. Eu fico pensando como Paulo disse que aquele que está em pé olhe para que não caia. Eu e você estamos aqui hoje servindo e adorando a Deus. Satanás vai vir num momento oportuno, talvez de fraqueza, de cansaço, e vai tentar você. E você não pode se esquecer que quando Deus é o primeiro na sua vida e sua identidade está firmada nele, a palavra será o seu refúgio, a sua fortaleza. E você é capaz de resistir ao diabo e ele vai fugir de você, conforme diz Tiago capítulo 4, verso 7. Que você está sujeito a Deus e você vai resistir ao diabo e ele vai fugir de você. Que você não vai atalhar o caminho, você não vai de nenhuma forma pegar coisas ilícitas para satisfazer suas necessidades. Que você não vai precisar provar quem você é para ninguém, porque Deus já conhece quem você é. Que você não vai precisar fazer coisas mirabolantes, como nós estamos vendo aí na mídia, na internet, na televisão. Meu Deus do céu, quanta coisa as pessoas estão fazendo para tentar falar quem elas são. Um grito de desespero. Eu e você não precisamos disso. Jesus venceu e eu e você podemos vencer. É por isso que o texto de Hebreus capítulo 4, que eu quero terminar com esse texto, diz: portanto, visto que nós temos um grande sumo sacerdote que adentrou o céu, Jesus, o Filho de Deus, apeguemo-nos com toda a firmeza à fé que professamos, irmãos. Pois não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, Jesus o nosso sumo sacerdote, mas sim alguém que como nós passou por todo tipo de tentação, porém sem pecado. Ele jamais pecou, ele não caiu nas artimanhas do diabo, nas ciladas, ele não caiu nas propostas indecentes, não. Assim sendo, aproximemo-nos do trono da graça com toda a confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça que nos ajude no momento da necessidade. Aquele que está em pé, olhe que não caia. Se você está firme no Senhor, viva cada dia com sua humildade, dependência de Deus, apegado ao sumo sacerdote, encontrando graça para a sua necessidade. E pelo amor de Jesus, se você está aqui hoje, e Deus te trouxe aqui, e você tem caído numa dessas sutilezas de Satanás, se ele tem tentado você, em nome de Jesus, arrependa-se do seu pecado. Se você tem pego um atalho, se você tem de alguma forma suprido uma necessidade legítima, de forma ilegítima, em nome de Jesus, coloca teu coração diante de Deus, peça a sua ajuda, volte-se para Ele, porque Ele é rico em perdoar, e vença Satanás, vença o diabo. Eu e você somos responsáveis por nossas escolhas e nossos pecados. O diabo só nos tenta, mas quem peca somos eu e você. Então arrependa-se, volte-se para Deus de todo o coração. E veja que aquele que venceu é capaz de nos fazer mais que vencedores no seu amor.